Só quem acredita em Deus consegue ouvir essa história até o fim, porque o que aconteceu naquela noite parecia exatamente como está escrito no último livro da Bíblia. O céu estava estranho. Não era apenas uma tempestade comum. As nuvens se moviam rápido demais, como se algo invisível estivesse empurrando o mundo para frente. As sirenes ecoavam ao longe pela cidade, carros paravam no meio das ruas e as pessoas olhavam para o alto tentando entender o que estava acontecendo. E foi exatamente naquele momento que meu neto, Lucas, correu até mim com os olhos arregalados. Vó, você está vendo isso? Meu nome é Margaret e eu já vivi mais de 70 anos neste mundo. Vi guerras começarem e terminarem, vi cidades crescerem, vi pessoas perderem a fé e outras encontrarem Deus no meio da dor, mas nada, absolutamente nada, se comparava ao que estava acontecendo naquela noite. Nós morávamos em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, daquelas onde todos se conhecem, e as igrejas ainda tocam os sinos aos domingos. Lucas sempre foi um menino curioso, daqueles que fazem perguntas que até pastores pensam antes de responder. Ele tinha apenas 12 anos, mas carregava uma sensibilidade que eu nunca soube explicar. Meses antes daquela noite, ele começou a me fazer perguntas estranhas. Vó, o que significa quando a Bíblia fala que o céu vai dar sinais? Eu pensava que era apenas curiosidade de criança. Então eu abri a minha Bíblia antiga, aquela que já tem as páginas amareladas pelo tempo, e li alguns trechos para ele. Falávamos sobre esperança, sobre fé, sobre confiar em Deus mesmo quando o mundo parece perder o rumo, mas aos poucos coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro vieram as notícias, terremotos em lugares inesperados, tempestades fora de época, cientistas tentando explicar fenômenos que não conseguiam compreender. Depois vieram os sonhos de Lucas. 3 noites seguidas ele acordou assustado. Vó, eu vi o céu se abrindo. Na época, achei que era imaginação. Crianças sonham com muitas coisas. Só que naquela noite, quando saímos para o quintal e vimos o céu daquela forma, uma sensação percorreu meu corpo inteiro. Era como se cada versículo que eu tinha lido a vida toda estivesse se levantando diante dos meus olhos. Lucas segurou minha mão com força. Vó, você lembra do que está escrito no Apocalipse? Eu lembrava, e foi exatamente nesse instante, quando o vento parou de repente e um silêncio impossível tomou conta da cidade, que algo começou a acontecer no céu, algo que ninguém ali estava preparado para ver. E se você está acompanhando essa história até aqui, talvez seja porque no fundo sente que há algo maior acontecendo no mundo também. Então já se inscreve no canal para continuar ouvindo o que aconteceu naquela noite, porque o que veio depois mudou a vida da nossa família para sempre. E o mais assustador é que aquilo era apenas o começo. O silêncio que tomou conta da cidade naquela noite não parecia natural. Era como se o próprio ar tivesse parado de se mover. Nenhum cachorro latia, nenhum carro passava, nenhum som vinha das casas ao redor. Lucas apertava minha mão com tanta força que eu podia sentir o medo dele atravessando a pele. Nós dois continuávamos olhando para o céu, tentando entender o que nossos olhos estavam vendo. As nuvens não estavam apenas se movendo, elas pareciam girar lentamente, formando um círculo enorme acima da cidade. Uma sensação antiga, daquelas que só quem passou muitos anos lendo as Escrituras conhece, começou a crescer dentro de mim. Eu não queria acreditar no que minha mente estava lembrando. Lucas foi o primeiro a falar. Vó, isso não parece normal. Eu respirei fundo, tentando manter a calma para não assustá-lo mais. Durante décadas eu ensinei Lucas que Deus é um Deus de paz, mas também de verdade. E a verdade é que existem momentos em que o mundo parece caminhar para algo maior do que conseguimos compreender. Nos dias que antecederam aquela noite, as notícias já estavam deixando muita gente inquieta. Canais de televisão falavam sobre fenômenos estranhos acontecendo em vários lugares do planeta.
luzes no céu em países diferentes, satélites falhando sem explicação, ondas de energia que cientistas diziam não conseguir identificar. A maioria das pessoas tratava aquilo como teoria ou exagero da internet, mas dentro das igrejas, a conversa era diferente. Alguns pastores começaram a lembrar certos textos bíblicos que falam sobre sinais nos céus. Outros preferiam dizer que era apenas coincidência. Eu mesma tentei acreditar que tudo não passava de um período estranho do mundo. Só que Lucas continuava tendo aqueles sonhos. Em uma das madrugadas, ele apareceu na porta do meu quarto chorando. Vó, no sonho, tinha uma luz muito forte no céu. E as pessoas estavam correndo. Eu abracei ele naquela noite, dizendo que Deus cuida dos seus filhos. Mas no fundo do coração, uma inquietação começou a nascer dentro de mim. E agora, vendo aquele céu girando sobre a cidade, aquela sensação voltou com ainda mais força. As primeiras sirenes começaram a tocar ao longe. Logo depois, celulares começaram a vibrar dentro das casas ao redor. Alertas de emergência apareciam nas telas dizendo que um fenômeno atmosférico incomum estava sendo registrado em vários estados ao mesmo tempo. As pessoas começaram a sair para as ruas, apontando para o céu. Alguns filmavam, outros apenas observavam em silêncio. Mas havia algo estranho acontecendo dentro de mim também. Não era apenas medo, era como se uma lembrança antiga estivesse despertando. Eu olhei para Lucas e perguntei uma coisa que nunca pensei que perguntaria a uma criança. Lucas, naquele sonho que você teve, o que... Mas você viu? Ele demorou alguns segundos para responder. Os olhos dele estavam fixos no céu, que continuava mudando de forma. Então, ele disse algo que fez meu coração disparar. Vó, no sonho, tinha alguém dizendo que era só o começo. Naquele instante, uma rajada de vento atravessou a rua com tanta força que as árvores se curvaram de repente. E enquanto todos ainda tentavam entender o que estava acontecendo, algo muito mais estranho começou a surgir dentro das nuvens. Algo que ninguém ali, nem mesmo eu, depois de tantos anos de fé, estava preparado para testemunhar. Porque naquele momento, sem que a cidade percebesse, o céu parecia estar respondendo a uma oração que havia sido feita muito tempo antes. E Lucas ainda não sabia. Mas a próxima decisão que ele tomaria naquela noite mudaria completamente o rumo de tudo o que estava prestes a acontecer. A rajada de vento passou tão forte que algumas pessoas na rua tiveram que se segurar nos portões das casas. As árvores continuavam balançando de um jeito estranho, como se o vento viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Mas o que realmente fez todos prenderem a respiração foi o que começou a aparecer no meio daquelas nuvens, que giravam lentamente sobre a cidade. Uma luz fraca surgiu primeiro, pequena, distante, quase imperceptível. Algumas pessoas pensaram que era apenas um relâmpago escondido atrás das nuvens, mas não era. Aquela luz não piscava como um raio. Ela crescia devagar, iluminando partes do céu como se algo estivesse se abrindo acima de nós. Lucas deu um passo para trás e segurou meu braço. Vó, é igual ao sonho. Eu senti meu coração bater mais forte dentro do peito. Durante muitos anos eu li as escrituras com atenção, mas sempre pensei que certas coisas aconteceriam muito longe de mim, em algum tempo. Distante que eu talvez nem estivesse viva para ver. Só que naquela noite, com aquele céu mudando diante dos nossos olhos, cada palavra que eu havia lido parecia ganhar vida. Algumas pessoas começaram a entrar em pânico. Um homem atravessou a rua correndo, dizendo que a televisão estava mostrando o mesmo fenômeno em outras cidades. Outros gritavam para todo mundo voltar para dentro de casa. Mas Lucas não se mexia. Ele continuava olhando fixamente para o céu, como se estivesse tentando ouvir algo que mais ninguém conseguia perceber. Eu me abaixei diante dele e segurei seu rosto entre minhas mãos. Lucas, precisamos entrar. Ele balançou a cabeça devagar. Não, vó. Espera. Aquela resposta me surpreendeu.
O menino, que normalmente corria para se esconder quando uma tempestade começava, agora estava parado, firme, olhando para cima como se estivesse esperando alguma coisa. A luz nas nuvens cresceu um pouco mais. Agora já era impossível ignorar. Pessoas filmavam com os celulares tremendo nas mãos. Alguns ajoelhavam na calçada. Outros simplesmente choravam sem saber explicar por quê. Então Lucas falou algo tão baixo que quase não conseguia ouvir. Ele disse que quando isso começasse, eu precisava confiar. Eu franzi a testa, tentando entender. Quem disse isso, Lucas? Ele demorou 1 segundo antes de responder. No sonho, tinha um homem vestido de branco. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa, um som profundo ecoou no céu. Não, era trovão. Era algo mais grave, mais longo, como um eco atravessando as nuvens. Algumas pessoas taparam os ouvidos, outras caíram de joelhos na rua, e naquele instante, Lucas segurou minha mão novamente, mas dessa vez havia algo diferente no olhar dele. Não era mais apenas medo, era decisão. Vó, a gente precisa orar agora. Eu fiquei em silêncio por um momento. O mundo ao nosso redor parecia mergulhar em confusão. Sirenes continuavam ecoando à distância e aquela luz no céu crescia cada vez mais. Mas, no meio de tudo aquilo, meu neto de apenas 12 anos estava me olhando com uma certeza que eu raramente via até mesmo em adultos dentro das igrejas. Então, nós dois nos ajoelhamos ali mesmo, no meio do quintal. E enquanto Lucas começava a orar com uma fé que parecia vir de muito além da idade dele, algo começou a acontecer dentro das nuvens que fez várias pessoas na rua gritar de espanto. Porque naquele exato momento, quando tudo parecia caminhar para o caos, alguém inesperado estava prestes a chegar naquela rua, e ninguém ali imaginava que aquela presença mudaria completamente o rumo daquela noite. Lucas ainda estava de joelhos quando o vento começou a diminuir. Era como se a própria atmosfera estivesse aguardando algo. As pessoas na rua continuavam agitadas. Algumas choravam, outras gritavam, tentando ligar para familiares em outras cidades, mas o sinal de telefone estava falhando em vários aparelhos. A luz nas nuvens permanecia ali, pulsando devagar, iluminando o céu de uma forma que ninguém conseguia explicar. Eu permaneci ajoelhada ao lado do meu neto, ouvindo a oração dele. Não era uma oração decorada, nem cheia de palavras difíceis. Era simples, sincera e carregada de uma confiança que parecia maior que toda aquela situação. Deus, se isso é o que eu vi no sonho, ajuda a gente a não ter medo. As palavras dele atravessaram meu coração de um jeito profundo. Eu já tinha ouvido centenas de sermões durante minha vida, mas naquele momento percebi algo diferente. Havia uma calma surgindo dentro de mim que não combinava com o caos que tomava conta da rua. Foi então que passos começaram a ecoar na calçada em frente à nossa casa. Lentos, firmes. Quando levantei os olhos, vi um homem atravessando a rua em nossa direção. Ele parecia completamente tranquilo, mesmo com todas as pessoas olhando para o céu assustadas. Usava um casaco simples e caminhava com a serenidade de quem já sabia exatamente para onde estava indo. Algumas pessoas tentaram falar com ele, perguntando o que estava acontecendo, mas ele não parou. Continuou andando até chegar bem perto do nosso portão. Lucas ainda estava ajoelhado quando o homem finalmente falou. A voz dele era calma, mas carregava uma autoridade difícil de explicar. Vocês precisam entrar. Eu me levantei devagar, tentando entender quem ele era. O senhor sabe o que está acontecendo? Ele olhou rapidamente para o céu antes de responder. Algumas coisas começam no céu, antes de se manifestarem na terra. Aquela frase ficou ecoando na minha mente. Lucas então se levantou e olhou diretamente para o homem. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio, como se estivessem reconhecendo algo que eu ainda não compreendia. Então, Lucas sussurrou algo que me fez prender a respiração. Foi você. O homem não respondeu de imediato, mas um leve sorriso apareceu no rosto dele.
Eu disse que quando chegasse o momento, você precisaria confiar. Meu coração disparou. Eu não sabia exatamente quem aquele homem era, mas a presença dele trouxe uma sensação de paz tão forte que até o medo das pessoas na rua parecia diminuir um pouco. Ele então apontou discretamente para dentro da casa. Vocês dois precisam orar novamente, mas desta vez por algo específico. Eu senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, a luz no céu aumentou de intensidade, iluminando toda a rua como se o dia tivesse voltado por alguns segundos. Algumas pessoas gritaram, outras começaram a correr para dentro das casas, e naquele momento o homem disse algo que mudou completamente o rumo daquela noite. O que está acontecendo agora não é o fim, é um aviso. Lucas segurou minha mão novamente, e nós dois entramos rapidamente em casa, enquanto o céu continuava brilhando de forma assustadora. Mas antes de fechar a porta, olhei mais uma vez para fora, e o homem já não estava mais ali. Lucas então virou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse algo que eu jamais vou esquecer. Vó, ele falou no sonho que hoje seria a noite em que Deus mostraria que a Bíblia sempre disse a verdade. Se essa história já está tocando algo dentro de você, talvez seja porque existem momentos em que Deus nos chama para prestar atenção aos sinais. Então, se inscreve no canal para continuar acompanhando, porque o que aconteceu depois daquela oração dentro da nossa casa foi algo que nenhum de nós poderia ter imaginado. E enquanto nós dois nos ajoelhávamos novamente na sala, o céu lá fora começava a mudar de uma maneira que faria aquela noite entrar para sempre na memória daquela cidade. Nós dois nos ajoelhamos na sala enquanto a luz do lado de fora atravessava as cortinas da janela. A casa inteira estava iluminada por aquele brilho estranho que vinha do céu. Não era uma luz agressiva como relâmpago, nem fria como lâmpadas elétricas. Era algo diferente, intenso, quase vivo. Lucas segurava minha mão enquanto começava a orar novamente. Do lado de fora, ainda era possível ouvir vozes de pessoas na rua, algumas chorando, outras chamando familiares, mas aos poucos, aqueles sons começaram a ficar mais distantes. Era como se algo estivesse criando um silêncio ao redor da nossa casa. Lucas fechou os olhos com força e falou com uma firmeza que me fez tremer por dentro. Deus, se o Senhor mandou aquele homem avisar a gente, então mostra o que precisamos fazer agora. Assim que ele terminou aquela frase, um som profundo voltou a ecoar no céu. Dessa vez, não. Parecia distante. Parecia atravessar o próprio ar ao nosso redor. A janela da sala começou a vibrar levemente. O chão, sob nossos joelhos, também parecia pulsar de forma suave, como se uma energia invisível estivesse passando pela terra. Eu abri os olhos devagar e olhei para Lucas. Ele também sentiu. A expressão no rosto dele mostrava que algo estava acontecendo além do que nossos olhos conseguiam ver. Então, de repente, a luz do lado de fora ficou ainda mais forte. Por um instante, pensei que o vidro da janela fosse estourar, mas ao invés disso, a casa inteira foi tomada por uma paz tão profunda que minhas mãos começaram a tremer. Não era medo, era algo que eu só consigo descrever como presença. Lucas respirou fundo e sussurrou algo quase inaudível. Ele está aqui. Naquele momento, o barulho que vinha da rua simplesmente desapareceu. Não ouvimos mais sirenes, não ouvimos mais gritos, nada. Apenas silêncio, um silêncio absoluto. Eu me levantei lentamente e caminhei até a janela. Quando afastei a cortina, meu coração parou por um segundo. A luz no céu não estava mais escondida nas nuvens. Agora era possível ver claramente uma abertura enorme entre elas, como se o próprio céu tivesse se rasgado acima da cidade. Raios de luz desciam daquela abertura, iluminando partes da rua, das casas e das árvores. Algumas pessoas estavam paradas olhando para cima, completamente imóveis, como se estivessem presenciando algo que não conseguiam compreender. Lucas se aproximou da janela ao meu lado.
Então algo aconteceu que jamais esquecerei enquanto viver. Uma daquelas colunas de luz desceu lentamente até o meio da rua, exatamente em frente à nossa casa. O ar parecia vibrar ao redor dela. As árvores pararam de balançar. O vento cessou completamente. Por alguns segundos ninguém se moveu. Então, uma sensação de paz começou a se espalhar pela rua. As pessoas que antes estavam desesperadas agora pareciam confusas, mas calmas. Algumas começaram a chorar de alívio. Outras simplesmente se ajoelharam no asfalto sem dizer nada. Lucas segurou meu braço com força. Vó, é como no sonho, mas não é. Destruição. Eu senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Naquele instante, entendi algo que mudou completamente minha visão sobre tudo aquilo. Aquela luz não veio para trazer medo, veio para acordar corações. E enquanto aquela presença iluminava a rua inteira, algo ainda mais surpreendente começou a acontecer dentro das casas da cidade. Pessoas que nunca haviam orado começaram a cair de joelhos. Famílias inteiras começaram a se abraçar, como se uma onda invisível estivesse atravessando cada lar. Mas o que Lucas viu logo em seguida naquela luz foi algo que nenhum de nós dois estava preparado para testemunhar. Porque no centro daquela coluna brilhante, uma silhueta começou lentamente a se formar. E quando Lucas percebeu quem parecia estar ali, ele apertou minha mão e sussurrou algo que fez meu coração disparar novamente. Vó, agora eu entendi o que o homem quis dizer. Isso é só o começo. Lucas ficou imóvel diante da janela enquanto aquela silhueta tomava forma dentro da coluna de luz. Eu também não conseguia me mover. Não era como olhar para uma pessoa comum. Aquela presença carregava algo impossível de explicar com palavras humanas. A rua inteira permanecia em silêncio absoluto. Algumas pessoas estavam ajoelhadas no asfalto, outras choravam encostadas nos carros, e havia quem simplesmente olhasse para o céu com as mãos tremendo. Mas o que mais me marcou naquela noite não foi apenas o que vimos, foi o que começou a acontecer dentro das pessoas. A presença daquela luz parecia atravessar cada coração. Eu conseguia ver vizinhos que passaram anos brigados, se abraçando no meio da rua. Um homem que sempre zombava da igreja estava de joelhos chorando como uma criança. Uma mulher que costumava passar correndo todos os dias sem falar com ninguém, agora estava ajudando um idoso a se levantar do chão. Era como se algo invisível estivesse despertando consciência dentro de cada um deles. Lucas continuava olhando para aquela coluna de luz, sem desviar os olhos. Então, ele falou algo com uma calma que não parecia vir apenas de um menino de 12 anos. Vó, não é o fim do mundo. Eu respirei fundo, ainda tentando entender tudo o que estávamos presenciando. Então o que é, Lucas? Ele demorou alguns segundos antes de responder. É Deus chamando as pessoas para acordar. Aquela frase ecoou dentro de mim com uma força que nunca senti antes. Durante toda a minha vida eu ouvi pessoas discutindo sobre o Apocalipse como se fosse apenas destruição, medo ou castigo. Mas naquela noite eu entendi algo diferente. A Bíblia não fala apenas sobre o fim de uma era. Ela também fala sobre avisos, sobre misericórdia, sobre oportunidades para que os corações voltem para Deus antes que seja tarde. A luz permaneceu no céu por alguns minutos que pareceram uma eternidade. Depois começou a diminuir lentamente, como se estivesse se recolhendo outra vez para além das nuvens. Quando o brilho finalmente desapareceu, a cidade estava completamente diferente do que era algumas horas antes. Não havia mais gritos, não havia mais pânico. Apenas pessoas em silêncio tentando compreender o que tinham acabado de viver. Nos dias que seguiram aquela noite, muita coisa mudou. Igrejas que antes ficavam quase vazias começaram a receber pessoas que nunca tinham entrado ali. Famílias começaram a orar juntas novamente. Conversas sobre fé deixaram de ser motivo de vergonha para muita gente. E Lucas, meu neto que teve aqueles sonhos, nunca mais foi o mesmo depois daquela noite.
Ele cresceu, estudou as Escrituras com dedicação e passou a ajudar outras pessoas a entender algo muito simples que muitos esquecem. O Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre preparação do coração. Até hoje, quando olho para aquele velho quintal onde nos ajoelhamos naquela noite, ainda sinto o mesmo arrepio, porque eu sei que aquilo que vimos não foi imaginação. Foi um lembrete poderoso de que Deus continua falando com este mundo, mesmo quando muitos pensam que o céu está em silêncio. E talvez você que ouviu essa história até aqui esteja vivendo um momento em que tudo parece confuso também. Mas se existe algo que aquela noite me ensinou, depois de mais de 70 anos de vida, é que Deus sempre encontra uma maneira de chamar as pessoas de volta antes que seja tarde demais. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal para continuar ouvindo testemunhos como esse. Porque algumas histórias parecem impossíveis quando começam, mas revelam verdades profundas para quem decide escutar até o fim. E mesmo depois de tudo o que aconteceu naquela noite, existe uma pergunta que ainda ecoa dentro de mim até hoje. Quantas vezes o céu já tentou chamar nossa atenção e nós simplesmente não percebemos?